O Flamengo começou a semana com o pé no acelerador e não perdeu tempo. Anunciou oficialmente seu novo patrocinador master, encerrando uma espera que vinha deixando a torcida inquieta nos últimos dias. O clube comunicou o acerto com a empresa, Betano, que agora estampará sua marca não apenas no futebol profissional, mas também nos esportes olímpicos, no vôlei, no basquete, no futebol feminino e até na Flá TV. A ideia é ampliar ainda mais a presença institucional da marca Flamengo em todas as suas frentes esportivas em uma estratégia de fortalecimento global da imagem rubro-negra. O contrato já nasce como o maior acordo de patrocínio da história do futebol brasileiro, o que reforça o tamanho do Flamengo no cenário esportivo mundial e também aponta para o crescimento da influência do clube fora das quatro linhas. O anúncio oficial veio em forma de nota, encerrando qualquer dúvida ou especulação que vinha circulando nos bastidores. A última etapa antes do contrato ser definitivamente selado será a reunião do Conselho Deliberativo, marcada para esta terça-feira na sede da Gávea. Mas pelo andar da carruagem, trata-se de uma formalidade. O Flamengo e a empresa já apertaram as mãos e deram início a uma nova era de parceria. Esse tipo de contrato é muito mais do que uma simples troca de logotipo por dinheiro. Ele sinaliza a capacidade de negociação do Flamengo, sua potência comercial, e como o clube está cada vez mais inserido num contexto de negócios globalizados. Para uma empresa apostar essa quantia vultosa num clube, é porque reconhece a sua relevância no mercado, sua massa torcedora e o alcance que a marca tem. Agora, com esse contrato assinado, o Flamengo ganha ainda mais munição para investir dentro e fora de campo, manter um elenco competitivo e seguir brigando em todas as frentes possíveis. Mas enquanto a diretoria cuida do extracampo, o futebol segue pegando fogo. No último fim de semana, o Flamengo venceu o Internacional e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Só que a atuação do árbitro em outro jogo chamou tanta atenção quanto o próprio desempenho do Mengão. No confronto entre Palmeiras e Botafogo, um lance polêmico aos 43 minutos do segundo tempo causou revolta geral. O Palmeiras vencia por 1-0 quando o atacante do Botafogo foi derrubado dentro da área. Um pênalti claro, sem discussão. O jogador do Palmeiras sequer tocou na bola e atingiu diretamente a perna do adversário. Mesmo assim, o árbitro optou por não marcar absolutamente nada. E aí vem a pergunta que já virou rotina no futebol brasileiro. Até quando? Até quando esses erros vão continuar se repetindo sistematicamente a favor do mesmo clube? A torcida não aguenta mais ver lances óbvios sendo ignorados, decisões inexplicáveis sendo tomadas em campo e o silêncio absoluto quando o favorecido é o Palmeiras. Basta uma marcação contra para eles criarem um verdadeiro escândalo, paralisarem entrevistas, se recusarem a dar coletiva, mobilizarem dirigentes e colocarem pressão em todo o sistema. Mas quando o erro beneficia, ninguém se manifesta. Nenhuma nota oficial, nenhuma indignação, nenhum pedido de revisão. É hora dos clubes se unirem, deixarem a rivalidade um pouco de lado e tratarem isso com seriedade? Compilar todos esses lances duvidosos, as decisões absurdas e os erros recorrentes e jogar tudo nas redes sociais, nos bastidores da confederação, nas reuniões com a arbitragem? Porque se ninguém fizer barulho, vai continuar tudo como está. E o campeonato, que já é difícil por natureza, fica ainda mais desequilibrado quando a arbitragem entra em campo como protagonista negativa. Voltando ao Mengão, depois da vitória, contra o Internacional, o técnico Felipe Luiz tomou uma decisão importante envolvendo dois jovens da base, João Vitor e Matheus Gonçalves. Os dois jogadores não foram relacionados para o jogo e logo surgiu a dúvida: estariam fora dos planos? Seriam negociados? Mas a explicação do treinador veio de forma clara na coletiva. Eles foram liberados para disputar o Mundial de Clubes Sub-20, onde o Flamengo enfrenta o Barcelona no próximo sábado. A escolha de Felipe Luiz, junto com a comissão técnica liderada por Bruno Pivetti, tem um objetivo específico: dar minutagem aos jovens em um torneio de altíssimo nível, enquanto o elenco principal se prepara para o confronto decisivo pela Libertadores.
Curiosamente, outro jogador que foi especulado para descer ao sub-20, o meia Alashan, permanecerá com o time principal. Segundo o técnico, essa foi uma decisão estratégica. Ele será importante para os compromissos profissionais e por isso não será liberado. Essa gestão do elenco mostra o cuidado que a comissão técnica tem em equilibrar o desenvolvimento da base com as necessidades imediatas do time. É um sinal claro de que o Flamengo trabalha pensando no agora, mas também no futuro. E por falar em futuro, o goleiro Gabriel Brazão do Santos foi alvo recente do interesse rubro-negro. Muito se falou de uma possível recusa do jogador, que teria preferido continuar no clube da Vila Belmiro. Mas o próprio Brazão veio a público esclarecer a situação. Sim, ele recebeu uma proposta do Flamengo. Sim, o interesse era real, mas ele deixou a decisão nas mãos da diretoria santista. Segundo ele, por respeito ao clube onde atua, optou por não forçar uma saída. Isso desmonta a narrativa de que o jogador recusou vir para o Flamengo. A proposta foi feita, chegou até ele, mas foi o Santos que decidiu não avançar na negociação. No fundo, isso faz parte do jogo. Nem toda proposta será aceita, nem todo alvo será contratado. O que importa é que o Flamengo está no mercado, está se movimentando e segue atento a oportunidades. E o mais importante, o clube tem estrutura, planejamento e dinheiro para investir. Quando a oportunidade certa surgir, a diretoria vai agir. Outro nome que falou após o último jogo foi o meia Nicolás de la Cruz. O uruguaio entrou durante a partida, participou ativamente e depois fez um desabafo na zona mista. Ele foi direto. Quem conhece meu corpo sou eu. Estou bem e quero jogar. Uma frase curta, mas cheia de significado. Isso porque, recentemente, surgiram rumores de que ele estaria sendo poupado por questões médicas, com declarações vazadas de profissionais de saúde que indicavam um cuidado maior com sua condição física. A resposta de la Cruz foi um recado claro. Ele se sente pronto, quer estar em campo e está à disposição da comissão técnica. Esse tipo de declaração mostra personalidade e vontade de contribuir. E o Flamengo, nesse momento, precisa exatamente disso. Jogadores que estejam não só tecnicamente bem, mas mentalmente prontos para encarar os desafios que vêm pela frente. A temporada é longa, as competições são duríssimas e o elenco precisa estar unido, forte e focado. Ter de la Cruz motivado e confiante pode ser um diferencial enorme na reta final da Libertadores e na luta pelo título brasileiro. A programação do elenco segue firme em Porto Alegre. O Flamengo já realizou seu primeiro treino visando o duelo de quarta-feira, novamente contra o Internacional, dessa vez pela Libertadores. A atividade começou às 3h30 da tarde, sob o comando de Felipe Luiz, e contou com presença dos principais nomes do elenco. A ideia é manter a preparação em alto nível, repetir o bom desempenho do último jogo e, principalmente, ajustar detalhes táticos que podem fazer a diferença numa competição tão difícil. Felipe Luiz, aliás, falou sobre a diferença entre os dois jogos. Segundo ele, o confronto do fim de semana serviu como termômetro, mas o duelo da Libertadores será completamente distinto. A atmosfera muda, a pressão aumenta e os pequenos detalhes podem decidir tudo. O Internacional, por exemplo, poupou quase todo o time no último jogo. Já o Flamengo mesclou algumas peças, poupou pontualmente e seguiu com boa parte do elenco principal. A estratégia é clara, manter o ritmo e, ao mesmo tempo, preservar o elenco para a decisão de quarta-feira. E decisão é o que não falta nesse momento da temporada. O Flamengo entra na fase mais importante do ano com moral, com uma vitória recente nas costas e com o elenco praticamente completo. O torcedor está empolgado, o clima é de confiança, mas também de muita cobrança. Porque o objetivo é claro, vencer, avançar e continuar lutando por tudo. Se a arbitragem não atrapalhar, se os bastidores não interferirem, se o time mantiver o foco, o Flamengo tem todas as condições de seguir firme. E com o novo patrocinador Master estampado no peito, o clube dá um passo além também fora de campo, porque no Flamengo tudo é gigante, dentro das 4 linhas e fora delas.
Com a semana pegando fogo e a torcida em plena ebulição, o Flamengo segue sua rotina em Porto Alegre, ajustando cada detalhe para a grande decisão de quarta-feira. A comissão técnica sabe que esse confronto contra o Internacional não é apenas mais um jogo de oitavas de final da Libertadores, é uma batalha que pode mudar completamente o rumo da temporada. E no meio dessa preparação intensa, surgem discussões importantes sobre planejamento, postura tática e, claro, as escolhas feitas pelo técnico Felipe Luiz, que vai ganhando cada vez mais espaço e respaldo dentro do clube. Desde que assumiu interinamente, Felipe mostrou que não está apenas cobrindo buraco. Ele tem convicções, tem leitura de jogo e principalmente uma visão clara sobre como administrar o elenco. A escolha por liberar 2 jovens talentos para o Mundial Sub-20 foi vista por muitos como ousada, mas carrega uma lógica estratégica muito coerente. Ele sabe que a temporada é desgastante, que manter todos motivados e prontos é fundamental e que oferecer visibilidade e minutos em campo para jogadores da base também faz parte do processo de maturação desses atletas. Aliás, esse olhar para os jovens é algo que o torcedor vinha cobrando há algum tempo. O Flamengo sempre foi um celeiro de talentos, mas nos últimos anos, com um elenco recheado de estrelas, muitos garotos acabaram perdendo espaço. Com Felipe Luiz, essa porta parece estar se reabrindo. Ele fala com naturalidade sobre a importância de integrar os meninos ao elenco profissional, respeitando o tempo de cada um, mas também dando oportunidade quando é possível. E essa conexão entre base e profissional pode ser um trunfo importante nesta reta final de ano. Mas se por um lado Felipe aposta nos jovens, por outro ele sabe que precisará de seus principais jogadores no mais alto nível para encarar a Libertadores. E aí entra o caso de Nicolás de la Cruz. O uruguaio, que ainda está em busca da sua melhor sequência com a camisa do Flamengo, vive um momento delicado, mas que começa a dar sinais de recuperação. Ele vem treinando forte, já voltou a ganhar minutos em campo e, mais importante, demonstra uma vontade clara de estar presente nos jogos decisivos. A declaração que deu após a partida do fim de semana foi praticamente um recado direto. Ele quer jogar, se sente bem fisicamente e está pronto para ajudar. Isso é fundamental. Ter um jogador com o talento de De La Cruz, motivado e disponível, pode ser um diferencial absurdo para o Flamengo em jogos grandes. Ele tem intensidade, visão de jogo, chegada na área e personalidade. E se conseguir encaixar uma sequência de atuações boas, o time ganha muito em alternativas. A questão agora é como o Felipe Luiz vai utilizar esse recurso. Será que De La Cruz já entra como titular contra o Internacional? Ou será novamente uma peça para o segundo tempo, para entrar e mudar o ritmo da partida? Seja qual for a decisão, a certeza é de que ele está mais dentro do elenco do que nunca. Outro ponto que vem gerando debates é o aproveitamento de Pedro e Gabigol. Com os dois ainda alternando bons momentos e fases de instabilidade, o treinador precisará ser cirúrgico na escolha do seu ataque titular. Pedro vive uma temporada sólida, é o artilheiro do time no ano, tem sido decisivo em diversos momentos, mas também mostra sinais de desgaste. Já Gabigol, mesmo sem estar na melhor forma, carrega consigo a mística de jogador decisivo, principalmente em mata-mata. E Felipe Luiz, que conhece bem a importância psicológica desses jogos, pode se apoiar nisso na hora de tomar decisões. O Flamengo, nos bastidores, segue em ritmo acelerado. A diretoria se movimenta para assegurar um segundo semestre com menos turbulências, e isso passa diretamente pelas renovações, pelas contratações pontuais e pela manutenção de uma estrutura profissional forte. O novo patrocinador Master chega em um momento crucial. Não apenas injeta recursos nos cofres do clube, mas também reforça a imagem institucional do Flamengo como um gigante internacional, que atrai marcas de peso e que trabalha com seriedade. Isso é importante para o presente, mas talvez seja ainda mais relevante para o futuro. Com a temporada entrando em sua fase mais intensa, o Flamengo precisa não apenas de boas atuações, mas de uma postura madura, de um elenco que entenda o peso de cada decisão. A Libertadores não perdoa erros, um vacilo em casa, uma desatenção fora, e tudo pode ir por água abaixo. Por isso, a preparação desses dias em Porto Alegre vai além do treino com bola.
É trabalho psicológico, é estudo tático, é conversa interna. O grupo precisa estar blindado, focado e consciente da responsabilidade que carrega. E quando se fala de responsabilidade, é impossível não lembrar do impacto que uma boa campanha na Libertadores tem para o clube. Esportivamente, a vaga nas quartas representa mais um passo rumo ao sonho do Tetra. Mas financeiramente, cada fase vencida significa mais receita, mais projeção internacional, mais peso na hora de negociar com patrocinadores, com reforços, com o mercado de uma forma geral. O Flamengo joga por muito mais do que a taça. Joga por um projeto, por uma ideia de clube grande e vitorioso em todos os aspectos. Nos próximos dias, o ambiente vai esquentar. A imprensa vai jogar luz sobre cada treino, cada possível escalação, cada movimento do elenco. E é nesse cenário que o Flamengo precisa se manter firme, fazer valer sua experiência em jogos grandes, sua camisa pesada e sua torcida apaixonada. Não vai ser fácil, nunca é. Mas é exatamente nesse tipo de cenário que o Flamengo costuma crescer. Quando a pressão aumenta, quando todo mundo duvida, quando o jogo parece mais difícil, aí é que o Flamengo costuma mostrar sua cara e o adversário também merece respeito. O Internacional, mesmo vivendo um momento de instabilidade, é um clube de camisa, tem tradição na competição e vem com tudo para tentar surpreender, ainda mais jogando em casa, com o apoio da torcida e com o discurso de superação ecoando nos bastidores. Mas o Flamengo sabe o que precisa ser feito. Sabe onde pode machucar, sabe como controlar o jogo, sabe que se jogar sério e concentrado, tem totais condições de sair com um grande resultado e encaminhar a classificação. Além disso, o Flamengo chega para esse duelo com um fator que pode ser decisivo: a confiança. A vitória no fim de semana não apenas manteve o time no topo do Campeonato Brasileiro, como também serviu como combustível emocional. Vencer fora de casa, mesmo com um time parcialmente mesclado, mostrou que o elenco está focado e pronto para as batalhas que virão. Esse tipo de vitória fortalece internamente, faz o grupo acreditar ainda mais e cria um ambiente favorável para decisões como essa. E claro, existe ainda o fator torcida. Mesmo longe do Maracanã, o Flamengo terá apoio em Porto Alegre. A nação vai comparecer, vai cantar, vai empurrar, como sempre faz. E esse é um diferencial que poucos clubes no mundo têm. A torcida rubro-negra não apenas assiste ao jogo, ela participa, ela entra em campo junto, ela pressiona o adversário. Isso é uma força que muitas vezes muda o rumo de uma partida. Já vimos isso acontecer incontáveis vezes, e a quarta-feira promete mais uma daquelas noites em que a arquibancada vira um motor de guerra. Na parte médica, o Flamengo trabalha para ter todos à disposição. O departamento físico tem sido bastante elogiado pela forma como vem conseguindo recuperar jogadores com eficiência e evitar lesões mais graves. A carga de treinos tem sido ajustada de forma inteligente, sempre equilibrando a intensidade com a preservação. Não adianta estourar jogador no treino e perder peça-chave na hora decisiva. O foco é total em ter o elenco no ponto certo, fisicamente inteiro, tecnicamente afiado e mentalmente preparado. O cenário está montado, o palco é o Beira-Rio, o adversário é tradicional, a competição é a mais desejada do continente e o Flamengo chega como protagonista. Mas não basta o nome, não basta o histórico, não basta a camisa pesada. Vai precisar jogar bola, vai precisar competir, vai precisar ter sangue nos olhos e cabeça no lugar. Os erros cometidos em outras temporadas não podem se repetir. A margem para a falha é mínima. É hora de mostrar por que o Flamengo é considerado o time mais temido da América. E o mais interessante é que, mesmo com tanta coisa acontecendo, o clube segue buscando evoluir em todos os setores. Há conversas internas sobre reforços, sobre renovação de contratos, sobre reestruturações futuras. A ideia é que o Flamengo esteja sempre um passo à frente, não apenas para ganhar títulos, mas para se manter como referência, como modelo de gestão, como exemplo de clube que entende o que é ser grande de verdade. O novo patrocínio é reflexo disso. As decisões técnicas também. E cada passo dado nessa direção fortalece ainda mais o projeto.
Resta agora transformar toda essa preparação em resultado dentro de campo, porque no fim das contas o que vai pesar mesmo é a bola rolando. É ali, com 11 de cada lado, que se decide tudo. E o Flamengo sabe disso. Por isso o clima é de guerra. Não uma guerra de tensão, mas de foco, de disciplina, de entrega total. Quarta-feira não é apenas mais um jogo, é um divisor de águas. E o Flamengo vai para essa batalha com tudo que tem. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like. Maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mercado do futebol brasileiro vive um verdadeiro frenesi com a chegada de Alan Patrick ao Flamengo. O jogador, que recentemente se destacou como craque do Internacional, desperta curiosidade e expectativa em torcedores e especialistas da área. Embora a transferência ainda gere especulações sobre os valores exatos envolvidos e as condições do contrato, a sensação que paira nos bastidores é de que o clube carioca está prestes a fazer um investimento estratégico de alto impacto. Fontes próximas à diretoria do Flamengo apontam que a chegada de Alan Patrick não é apenas para reforçar o meio-campo, mas para agregar experiência e inteligência tática a um elenco que já conta com nomes de peso. Alguns rumores indicam que a negociação teria sido conduzida com rapidez, surpreendendo outras equipes interessadas, e que o Internacional aceitou liberar o jogador diante de uma proposta considerada irrecusável, não apenas financeiramente, mas também pelo prestígio do destino. Dentro do Flamengo, a expectativa é que Alan Patrick traga aquela capacidade de leitura de jogo que marca sua carreira, atuando com precisão em passes, finalizações e assistências. Há quem diga nos corredores da Gávea que a contratação pode alterar o perfil de criação do time, trazendo soluções ofensivas que até então vinham sendo limitadas por certas carências no elenco. A chegada dele também gera debates calorosos entre torcedores, com discussões sobre quem perderá espaço no time titular e como o técnico vai ajustar a equipe. A movimentação no mercado, portanto, não é apenas uma simples contratação, mas um possível divisor de águas na temporada do Flamengo, que busca solidificar sua hegemonia no cenário nacional e conquistar títulos relevantes. Alan Patrick, com seu histórico de gols e assistências, é visto como uma peça que pode redefinir o padrão de jogo do time. Nos bastidores, especula-se que o craque chega com motivação redobrada para mostrar seu valor e justificar o investimento feito. Os torcedores mais atentos já começaram a imaginar combinações de jogadas e parcerias no meio-campo que podem transformar o estilo de ataque do Flamengo, reforçando a ideia de que esta contratação pode ser decisiva em jogos importantes, especialmente em clássicos e competições internacionais. O burburinho nas redes sociais e programas esportivos intensifica a percepção de que a chegada de Alan Patrick será um dos assuntos mais comentados da temporada, elevando expectativas sobre sua adaptação ao clube e impacto imediato em campo, enquanto a diretoria observa atentamente cada detalhe do processo, tentando equilibrar pressão da torcida com planejamento estratégico para fortalecer o Flamengo tanto dentro quanto fora das quatro linhas. A adaptação de Alan Patrick ao Flamengo é um dos tópicos mais comentados nos últimos dias, e nos bastidores circulam informações de que o jogador já iniciou um processo intenso de integração com o elenco e a comissão técnica. O interesse do clube em garantir sua presença foi acompanhado de perto por especialistas que apontam que a chegada do meio-campista pode redefinir completamente a dinâmica ofensiva da equipe, oferecendo alternativas criativas que até então não estavam disponíveis. Fontes próximas ao departamento de futebol revelam que o Flamengo planeja utilizar Alan Patrick em uma posição estratégica, permitindo que ele tenha liberdade para atuar tanto no setor de criação quanto na finalização, aproveitando sua visão de jogo apurada e capacidade de articulação de jogadas. Nos corredores da Gávea, comenta-se que o jogador já teria conversado sobre a filosofia do técnico, discutindo maneiras de adaptar seu estilo de jogo às necessidades do time, o que reforça a ideia de que sua chegada não é apenas pontual,
mas parte de um planejamento estratégico. Rumores indicam que a torcida está dividida entre a empolgação pela chegada de um craque renomado e a preocupação sobre como a equipe lidará com ajustes táticos e redefinição de posições de titulares, especialmente em um elenco tão competitivo. Alguns analistas esportivos sugerem que a contratação de Alan Patrick pode influenciar diretamente no desempenho do Flamengo em torneios decisivos, aumentando a pressão sobre o jogador para apresentar resultados imediatos. O mercado de transferências, nesse contexto, passa a ser visto como um espaço de oportunidades e riscos, com negociações que envolvem cifras altas e expectativas elevadas. Nos bastidores, comenta-se que outros clubes chegaram a demonstrar interesse no atleta, mas a decisão de vir para o Flamengo foi influenciada por fatores como projeção internacional, visibilidade e possibilidade de disputar títulos importantes, elementos que pesam consideravelmente na decisão de um jogador experiente. Além disso, o comportamento de Alan Patrick fora de campo também é alvo de atenção, já que a integração com o grupo e o relacionamento com torcedores e mídia são considerados cruciais para seu sucesso. Especulações sobre como ele se relacionará com líderes do elenco, como será sua comunicação dentro do vestiário e como influenciará jovens talentos circulam entre jornalistas e comentaristas, alimentando um burburinho constante sobre seu futuro. A expectativa é que nos próximos jogos o impacto do jogador seja avaliado detalhadamente, analisando não apenas números de gols e assistências, mas também sua contribuição para a criação de oportunidades, movimentação sem bola e influência no ritmo do time, consolidando a percepção de que a contratação pode mudar a cara do Flamengo na temporada. O impacto da chegada de Alan Patrick ao Flamengo não se limita apenas ao campo de jogo, mas também à repercussão midiática e ao engajamento das redes sociais, onde torcedores e influenciadores discutem incansavelmente o potencial do craque. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria já prevê campanhas publicitárias que explorarão a imagem do atleta, reforçando a marca do clube e aproveitando o momento de entusiasmo que ronda a torcida. Além disso, especula-se que a presença de Alan Patrick pode abrir espaço para parcerias comerciais e até mesmo para negociações futuras envolvendo direitos de imagem, algo que historicamente tem grande relevância no futebol brasileiro. Entre jornalistas esportivos, o rumor é de que o Flamengo apostou em um jogador com perfil equilibrado entre técnica refinada, experiência e capacidade de liderança silenciosa, características que podem ser decisivas em partidas de alta pressão. Nos bastidores da imprensa esportiva, há quem destaque que a chegada do atleta também pode servir como um alerta para rivais diretos, mostrando que o Flamengo continua disposto a investir de maneira estratégica em reforços de qualidade. O burburinho sobre seu impacto tático envolve debate sobre como o técnico pode ajustar o esquema de jogo, considerando a movimentação de Alan Patrick, que historicamente atua como articulador central, distribuindo passes precisos e criando oportunidades para atacantes e meias ofensivos. Alguns analistas sugerem que sua chegada pode provocar mudanças significativas na formação habitual, exigindo que jogadores se adaptem a novas funções e intensificando a concorrência interna, o que geralmente resulta em um aumento de desempenho coletivo. Nos corredores do clube, comenta-se que a comissão técnica planeja observá-lo de perto durante os treinamentos iniciais, ajustando nuances de posicionamento, ritmo e entrosamento com companheiros, enquanto o jogador trabalha para absorver rapidamente o estilo do Flamengo e implementar sua própria visão de jogo. Entre torcedores, a expectativa é de que Alan Patrick traga não apenas gols e assistências, mas também uma maturidade que ajude o time em momentos de pressão, decisões rápidas e partidas que demandam inteligência tática. Rumores indicam que a diretoria tem a intenção de utilizar o jogador de forma versátil, aproveitando suas habilidades em diferentes cenários, desde competições nacionais até confrontos internacionais, consolidando a ideia de que sua contratação não é apenas uma aquisição pontual, mas parte de uma estratégia ampla de fortalecimento do clube.
A chegada do craque movimenta o ambiente esportivo, despertando conversas que atravessam programas de rádio, canais de televisão e plataformas digitais, transformando seu nome em sinônimo de expectativa e promessa de grandes atuações pelo Flamengo. No contexto da temporada, a contratação de Alan Patrick é vista como um movimento ousado do Flamengo, que busca não apenas reforçar o elenco, mas também consolidar sua hegemonia no futebol nacional e internacional. Nos bastidores, comenta-se que o clube analisou cuidadosamente o perfil do jogador, levando em consideração não apenas suas estatísticas de desempenho, mas também sua capacidade de adaptação, liderança e influência dentro do vestiário. Rumores indicam que a negociação envolveu múltiplas rodadas de conversas entre representantes, diretoria e até mesmo familiares do atleta, refletindo a complexidade de transferências de alto nível no futebol brasileiro. Entre torcedores, a expectativa é de que Alan Patrick possa criar novas combinações de jogadas, movimentando-se entre linhas de defesa e ataque, explorando espaços e oferecendo alternativas criativas que elevem o padrão ofensivo do time. Alguns especialistas comentam que sua chegada pode desencadear mudanças estratégicas, como variações táticas que permitam ao técnico explorar diferentes cenários durante os jogos, fortalecendo o controle de posse e a capacidade de finalização da equipe. Nos bastidores, há quem acredite que o craque será um elemento-chave em partidas decisivas, onde a capacidade de tomar decisões rápidas e precisas pode definir o resultado. Rumores indicam também que a adaptação rápida é essencial, já que o Flamengo tem uma sequência de jogos importante pela frente, e a pressão para apresentar desempenho imediato é alta, considerando o investimento feito. Entre jornalistas, comenta-se que a presença de Alan Patrick no elenco pode motivar outros jogadores a elevar seu nível, aumentando a competitividade interna e fortalecendo o coletivo. Enquanto nos corredores da Gávea, a diretoria monitora atentamente a repercussão entre torcedores e mídia. A movimentação gerada pela chegada do jogador cria uma atmosfera de expectativa e ansiedade, onde cada comentário e análise é interpretado como um sinal sobre seu impacto futuro, mantendo viva a discussão sobre seu papel no time e sua influência em conquistas potenciais. A cada treino, a cada entrevista, o nome de Alan Patrick se consolida como referência de expectativa e esperança, transformando sua chegada em um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro nesta temporada, refletindo a combinação de talento, experiência e promessa de impacto imediato que acompanha sua transferência. O burburinho sobre Alan Patrick no Flamengo ganha força à medida que detalhes sobre sua integração ao elenco começam a surgir, e nos bastidores há rumores sobre como seu estilo de jogo poderá influenciar a equipe em diferentes frentes. Fontes próximas à comissão técnica indicam que o jogador vem participando de sessões intensivas de treinamento, com foco em entrosamento com os principais atacantes, meio-campistas e defensores, o que sugere que a diretoria aposta em uma adaptação rápida e eficiente. Nos corredores da Gávea, comenta-se que a presença do craque pode alterar hierarquias internas, provocando disputas por posições e estimulando a competitividade, algo considerado positivo para o desempenho coletivo. Entre torcedores, o assunto domina redes sociais e programas esportivos, com discussões sobre possíveis formações táticas e impacto direto de Alan Patrick nas partidas decisivas, especialmente em clássicos e competições internacionais, onde seu talento poderá ser determinante. Rumores indicam que o jogador também será peça-chave na construção de jogadas ofensivas, explorando sua visão de campo, passes precisos e capacidade de finalização, elementos que poderiam transformar a dinâmica do time e criar novas possibilidades de ataque. Além disso, a chegada do craque desperta especulações sobre a influência dele na preparação psicológica da equipe, sendo considerado um exemplo de profissionalismo, maturidade e capacidade de liderança silenciosa,
atributos que podem refletir positivamente no rendimento dos demais jogadores. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria acompanha de perto sua adaptação, avaliando não apenas desempenho em treinos, mas também comportamento fora de campo, interações com torcedores e postura midiática, fatores que podem determinar seu sucesso integral no clube. Alguns especialistas sugerem que a chegada de Alan Patrick pode gerar repercussão direta na estratégia do técnico, permitindo variações táticas e novas combinações de passes que potencializam a capacidade ofensiva. O burburinho é intenso e constante, alimentado por rumores de bastidores, comentários de ex-jogadores e análises de profissionais do futebol, transformando sua contratação em um dos assuntos mais quentes do momento. À medida que a temporada avança, cada partida, cada movimentação e cada treino envolvendo Alan Patrick é observada com atenção redobrada, reforçando a percepção de que sua chegada não é apenas mais uma contratação, mas um possível ponto de inflexão no desempenho e nas perspectivas do Flamengo em torneios nacionais e internacionais, elevando o nome do craque a um status de figura central nas discussões esportivas e na imaginação dos torcedores. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho pra não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!